Tá? Então, por exemplo, aqui, né? O A é um número genérico, né? É uma constante. Então, na prática, o que a gente tem que fazer? Por exemplo, na questão A aqui. Ele está dizendo que no lugar do x, a gente tem que substituir o 1 sobre A. Então, aqui no lugar do x, eu venho e coloco 1 sobre A. Simplesmente isso. Então, substituo x por 1 sobre A. Só que como o x estava ao quadrado, vai ser 1 sobre A ao quadrado. Essa é a cena. Só isso. Então, na prática, a gente faz alguma simplificação aqui, pode ficar 1 sobre A ao quadrado mais 4. Isso já conta como uma resposta certa, né? Mas, se você quiser, a gente pode simplificar um pouco mais ainda. Por exemplo, deixar todo mundo aqui embaixo sob o denominador A quadrado. Então, a gente vai ficar com 1 mais 4A ao quadrado, todo mundo sobre A ao quadrado. Eu fiz uma espécie de mínimo múltiplo comum aqui. Finalmente, a nossa resposta, eu acho que da forma mais simplificada possível, fica assim. Essa é a resposta. Então, basicamente, pegar aquilo que ele apresenta aqui dentro da f de x e colocar no lugar do x. Ok? Tu tinhas tentado fazer as anteriores lá, da lista 1 e 2? Não, eu simplesmente tentei pelo menos fazer um é que são todos sob domínio e o professor nunca nos fala disso. Prova que está dentro do limite ou simplifica o limite ou simplifica o domínio. Eles nunca nos pedem para ir muito a fundo. Ah, claro. Bem, vamos fazer então um que tu achas mais a fundo. Qual desses aí tu acha mais interessante? Não, é sem ofensa, eu estava à espera que tivesse que isto tivesse tido exercícios, sei lá, do- é que não há limite, não há equações vectoriais, não há integrais, nada. Isto é só domínio, 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 domínio. Sim, essa lista aqui é só de domínio. Mas claro que do resto da apostila vão ter mais exercícios, né? Por exemplo, como eu falei para você, lá na página, eu havia dito, né? Lá na página, vamos ver aqui, página, é meio longe. A partir da página 93 tem exercícios de limite. Se tu abrires aí a página 93 do PDF, vai ter exercícios de limites. E depois lá na página 100 tem alguma coisa, que eu não lembro agora, tem exercícios de derivadas. Né? Eu havia lhe dito sobre essa primeira lista ali só como uma introdução, né, aos exercícios de domínio. Por exemplo, aqui a gente já tem alguns exercícios de limite bem interessantes. Ó. Exatamente na página 97. Aparece um exercício de domínio bem interessante que, por sinal, tem uma explicação bem parecida na apostila. Como se resolve uma questão como essa a partir da página 86, 76, algo assim, também havia dito ontem. A apostila é bem completa, tem de tudo. Mas ali, Ok. certo? Então, por exemplo, eu acho que seria mais interessante a gente tentar fazer essa tua lista toda hoje. E, eventualmente, quando surgir alguma dificuldade maior em algum assunto, a gente vai para a nossa apostila, então. Ontem, na nossa aula, a gente já fez algumas questões desse seu mini teste. Uhum. A gente pode fazer as outras. Por exemplo, a gente já fez a 1, a gente fez a 2, mas a gente não fez o segundo mini teste 1. A gente pode fazer o segundo mini teste 1. Que fala sobre função composta, que também está na apostila isso. Se tu procurar lá Ctrl F, função composta, você vai ver uma boa explicação sobre esse assunto. Mas o que é função composta na prática, né? É simplesmente... A segunda da 1. Calcula o limite quando x tende para menos infinito. Não está aparecendo aí o que eu estou mostrando na tela? Não. Do segundo mini teste.
Isso. É a terceira questão que está lá naquele arquivo PDF, né? Essa a gente não fez. Então a gente poderia fazer ela, né? Daí a gente contempla todo esse seu mini teste e eventualmente a gente vê coisas extras, né? Ok. Então vamos lá. Aqui a gente tem o que é uma função composta, né? Funções compostas, elas na prática são o seguinte: é colocar uma função dentro da outra. Então a gente vai colocar a g de x, onde na f tem o x. Então, como a nossa função f de x é essa aqui, esta, a f de x, a f de g de x, na verdade, então a gente tem que fazer o seguinte agora: a gente vai pegar o g de x, colocar ali dentro do x, dentro da nossa função. Pronto. Primeira parte feita. E agora fazer o mesmo nos x's aqui dentro da função. Então tem 3x. No lugar de x, a gente vai colocar a g de x. Pronto. Mas quem que é a g de x? A gente olha no enunciado e vê que a g de x é x ao quadrado. Portanto, agora a nossa função, né, a fog, f-o-g, é igual a 3x ao quadrado mais 1. Essa é a fog. Só isso. Isso é uma função composta. Colocar uma função dentro da outra. Nossa g de x era x ao quadrado, coloquei x quadrado ali. Mas ele não está pedindo só isso aqui. Ele está pedindo a derivada. Então a gente precisa fazer a derivada dessa função. E ontem a gente viu um pouco sobre derivadas. Né? Numa situação como essa, que a gente tem uma raiz, nós temos que fazer a regra da cadeia. E a regra da cadeia tem aquelas duas formas de fazer, a forma rápida e a forma devagar. Eu primeiro vou fazer a forma devagar, mas eu vou fazer bem rapidinho. Nós definimos u que está dentro da raiz e fazemos a derivada. Derivada de 3x ao quadrado mais 1. É só fazer a regra da potência aqui, o 2k e diminui 1 em cima, 6x. E agora nós temos a função, né, a nossa função ali, agora é uma f de u, que vai ser simplesmente a raiz de u, mas raiz a gente gosta em derivada de chamar de potência fracionária, 1/2. Por quê? Porque facilita na hora de derivar. Então, quando estivermos trabalhando com raízes, a gente sempre passa para potências fracionárias. Daí cai 1/2, u na 1/2 menos 1. A gente sabe que vai dar menos 1/2. Finalmente, então, a derivada vai ser a multiplicação dessas duas coisas. Lembra de tudo isso? Sim. Perfeito. Então, a gente está terminando já a nossa df de x. Agora é simplesmente simplificar. 1/2 corta com 2, sobra 3x. E o u, se a gente lembrar bem, é 3x mais 1. 3x quadrado mais 1. Só que é 3x quadrado mais 1 elevado a menos 1/2. Então, essa aqui é a resposta. Essa é a derivada da função composta. Ok? Derivada, a gente já viu bastante ontem, mas função composta tem esses detalhes aqui, tá? Uma função dentro da outra. Tudo bem? Tá. Certo. A resposta aí. Muito bem. Eu vou te propor para fazer só função composta. Se tu quiser derivar, também pode ser. Ó, eu tenho uma função que é x quadrado mais 1. E eu tenho uma outra função que é a raiz de x mais 5. Eu vou querer que você faça duas coisas, tá? Para ver se você pegou bem essa ideia de função composta. Que você faça a FOG, ou seja, a g dentro da f, e que você faça a GOF, a f dentro da g. Tá bom? Certo. Certo. Então é só fazer isso. Eu vou mandar o que a gente acabou de fazer. Tem 2 arquivos já aqui? Já tem 2 arquivos. Então, pode usar eles como referência para terminar esse problema. Quando chegar na resposta, me fala, tá? Ok, já recebi.
Quando tu terminares, pode me mandar uma foto, tá? Caso tu consigas aí mandar uma foto do que tu desenvolveu. A última linha era o quê? E aí, tudo certo nas contas, por enquanto? Eu tentar perceber de ser a linha. Está a dizer que quer que é para fazer duas contas para descobrir a derivada do f com Não, não Q precisa derivar. Não tem e, derivada aqui. e depois outra com o G e o F. Sim, o que tu precisa fazer é só encontrar a função composta, que é só colocar uma função dentro da outra. Tipo isso aqui, ó. Essa primeira parte que eu fiz toda em preto ali. Colocar uma função dentro da outra só. Não vejo o passo a passo aqui, é só isso que você precisa. É bem fácil mesmo.
Ok, já enviei. Pelo menos o que eu consegui fazer. Já que aí na terceira linha não foi bem claro. A pergunta não foi bem clara para perceber exatamente o que é que queria dizer. Chegar até aí. Bem, o que tu tinha que fazer é o que eu expliquei, colocar uma função dentro da outra. No lugar do x de uma, você colocaria outra função. Tal qual o meu passo a passo ali. Uhum. Agora, você tentou fazer isso aqui, e você fez bem. Você colocou a raiz de x mais 5. Só tome o cuidado de que na sua figura ali, né? Eu quero mostrar um erro de escrita aqui. Deixa eu Porque trazer a foto. tecnicamente qualquer raiz ao quadrado vai ficar simplesmente o número inteiro. Só que você desenhou a raiz só em cima do x, tem que estar em cima do 5 também, né? Mas aqui você fez certo, daí cortou e perfeito. A resposta é essa mesmo, x mais 6. Só tome cuidado com essa escrita aqui, que o jeito que você tinha feito o professor vai considerar errado, tá? Tem que estar em cima de tudo. Beleza, essa foi a FOG, ou seja, você colocou a G dentro da F. Tá certinho, essa é a resposta. Sim. Agora o contrário, né? Agora você tem que colocar a F dentro da G. Então, esse termo todo tem que vir aqui dentro do X. Tu vai substituir o X por esse termo todo. Para fazer a GOF, que é a função contrária, né? Inversa.
Acabei de enviar a no fundo. Já enviaste? Beleza, deixa eu ver. Isso, olha só, bem rápido, né? Isso mesmo. Só vamos ver se tem um erro aqui. Vamos ver se aconteceu um erro que eu estou prevendo. Você tem que jogar a F dentro da G. Eu tive de falar com a minha irmã, ela estava bem com. Oi? Tô escutando nada. Ok, já estou de volta. Ó, se você tem que jogar F dentro da G, então totalmente dentro da raiz vai x quadrado mais 1. E você escreveu novamente com aquele problema da raiz indo só em cima do x, ela tem que ir em cima de tudo. É, Né? menina, Mas, não, a minha raiz está tudo lá dentro. A é raiz está verdade, também o 6. deveria estar tudo, mas é que você só colocou o risquinho até aqui, né? Ah, desculpa. Normalmente, para representar, a gente tem que colocar tudo. Senão vai parecer que só a raiz só vai no x. Tudo certo, perfeito, é isso mesmo. Função composta é exatamente isso. Agora, a gente pode ir para a próxima questão. Definição de derivada. A gente já fez essa. Então vamos para a primeira questão da página 2, terceiro mini teste 1. Está quase Primeiro, terminando as questões não, desse seu arquivo. Deixa eu salvar aqui. primeiro do segundo. Não, não. A segunda do mini teste. Ah, do Essa questão terceiro. aí. Isso. Calcule a derivada de 3. Calcule derivada de f de 3 dado f de xs usando a definição, utilizando a regra de L'Hopital. Ele pede e depois coloca uma interrogação. Tá meio estranho isso. Mas o que ele quer na prática aqui? Que a gente faça a derivada pela definição. É isso de novo. Né? Só que a gente quer que resolva essa derivada pela definição, que é um limite, utilizando a regra de L'Hopital, que por sua vez envolve derivada. Né? Então, só para você lembrar, né, a regra de L'Hopital é uma regra que envolve derivada. Ela nos diz que se você quer o limite de uma função racional, e esse limite dá zero, né? Dá zero sobre zero, ou infinito por infinito, isso você pode fazer, então, a derivada da função de cima e da função de baixo separadamente. Você deriva ela separadamente. E assim você consegue resolver o limite. Eventualmente a indeterminação vai sumir. Então o que ele está pedindo aqui é mais ou menos o seguinte: faça essa derivada dessa função, mas faça pela definição de derivada, ou seja, a definição de derivada é o que é? A gente já fez algumas na aula passada. Limite de Δx tendendo a zero, f de x mais Δx mais a f de x sobre Δx. É isso. Então a gente vai ter que fazer isso para a nossa função ali. Então vai ser um negócio um tanto longo, né? Porque a funçãozinha é meio feia. Onde tem x nela, a gente vai colocar x mais Δx. Então, substituo aqui por 2, x mais Δx. E faço o mesmo ali embaixo. Tu te lembras da limite pela definição, né? Então a gente vai fazer isso aqui. Que se eu expliquei bem na aula passada, isso é a derivada da função. Né? Agora, vamos continuar, né? Tem a outra parte ainda, não escrevi tudo. Ainda tem a parte do mais a f de x. Lembrando que a nossa f de x é isso aqui, então eu simplesmente somo isso. E tudo isso dividido por Δx. Muito bem. Está montada aqui a nossa derivada limite pela definição. Está montada aí. Agora, como é que a gente vai resolver isso, né?
Bem, vamos lembrar que a gente está falando também de um ponto específico. Nós estamos falando do ponto f de 3. Então, nosso x0 é 3 aqui. Portanto, onde tem x, eu tenho que substituir por 3. Ele não quer só a derivada genérica, ele quer a derivada num ponto, né? Eventualmente eu vou ter que fazer isso. O problema é que se eu fizer isso agora, vou ter problemas. Afinal de contas, eu não tenho como derivar. Se eu não tiver uma variável, né? Se eu substituir o 3, não tem variável para derivar. Então eu só vou poder fazer essa substituição pelo 3 aqui nos x's, né? Colocar aqui, colocar aqui, colocar aqui, colocar aqui. Só depois. Só depois que eu resolver o problema que eu tenho aqui, que é uma indeterminação, novamente. Se eu jogar o Δx igual a 0 aqui, eu vou ter 0 sobre 0. Não é o que a gente quer. Né? Então, como é que a gente vai resolver isso aqui? Fazer algumas simplificações primeiro, né? Começando a deixar apenas Δx em cima e Δx deixando só funções em cima e embaixo. Né? A gente tem umas coisas muito abertas aqui, cheia de termos ainda. A gente pode simplificar isso aqui. Né? Então, como é que a gente vai fazer essa simplificação aqui? A gente pode começar derivando. Já podemos derivar, já se for do nosso interesse. Mas para isso, vamos jogar esse Δx para cima aqui primeiro, então. Eu vou apagar aqui, olha só. E vou colocar o Δx multiplicando tudo aqui e multiplicando tudo aqui. Porque isso é uma propriedade de fração. Né? Se tem uma fração do jeito que a gente tem ali, aquele termo pode vir para o denominador multiplicando. Tudo bem essa regrinha de fração que fez o meu Δx ir para cima? Tá tranquilo? Sim. Beleza. Então agora nós temos dois limites aqui e a gente pode fazer o L'Hopital deles, ou seja, derivar em cima e embaixo. Né? Se a gente derivar em cima e embaixo, quem que é a derivada desse cara aqui, né? Derivada dele, bem, é novamente toda aquela regra lá do polinômio, né? Então, 1/2, o meio da função elevado, bem, tu posso colocar toda a função aqui de novo, elevado a menos 1/2, né? E agora a derivada do que está dentro, que é 2. Derivada de tudo aqui dentro é 2, porque tem 2x aqui. Δx não entra como uma variável, né? Ele é simplesmente um incremento. Ele não é a variável. Beleza, essa é a derivada do termo de cima. Agora a derivada do termo de baixo vai ser quem? Vai ser algo bem semelhante, né? Que aqui, se a gente reparar bem, o único termo que vai ter x é o 2x Δx. Então a derivada aqui vai ser 2 Δx. Depois que a gente teria que abrir tudo isso aqui, né? Ficaria 2 Δx, e daí 2 Δx vezes x fica 2 Δx x, deu aqui 2 Δx quadrado, vai aparecer um monte de coisa, mas na prática a derivada, né? Estou falando aqui da derivada, só lembrando disso, né? Estou falando aqui da derivada. A derivada vai ser isso aqui. Muito bem. Então agora a gente já tem um limite um pouco simplificado aqui por meio da regra de L'Hopital, que é derivar em cima e embaixo. A gente vem aqui, substitui as coisas. De termo ainda, mas pelo menos acredito que vai sair da indeterminação. Aqui embaixo só isso. Tá tudo aqui. E aqui vai seguir a mesma lógica. Aqui vai ficar 1/2. 1/2 de 2x mais 1 elevado a menos 1/2 vezes 2. E embaixo também vai ficar só 2 Δx.
A mesma regra da cadeia. Beleza. Daí a gente repara algumas coisas bem interessantes, né? Olha só. Os termos aqui, eles são bem parecidos. Dá até para juntar na parte de baixo, né? Então dá para deixar 2ΔX aqui. E aqui vai ficar 2x mais ΔX mais 1. Tudo isso elevado a menos 1 meio. Esse 2 cortou com esse, né? E ali também vai acontecer a mesma coisa. Exato. E agora, se eu simplesmente fizer a substituição, né? Se eu pegar o 3 e substituir, né? Lembrando que a gente quer substituir o 3, né? Agora é só pegar esse 3 e fazer a substituição lá. Joga o ΔX igual a 0, o 3 e pronto. Né? A única coisa que ele queria aqui é que a gente resolvesse um limite usando o L'Hopital. Daí eu acredito que tá tranquilo para ti se você souber fazer derivada, né? Então, só fazer a derivada não tem nada demais. Derivar em cima e embaixo. Quando a gente está fazendo L'Hopital, a gente deriva em cima e embaixo, tá bom? É isso. Agora, estudar essa função aqui. Estudar função é algo bem longo, bem complexo. Porque quando ele te pede estudar função, ele te pede uma série de coisas. Domínio. Sim, uma das coisas que a professora disse da matéria que nós não iríamos dar era o estudo da função, que o professor não diz que era demorar e só fazendo expressão exato tempo do teste. Verdade. Como eu te falei, o domínio da função é uma coisa bem complicada. Que bom, menos trabalho, então. Vamos fazer a próxima aqui, então. Integral, né? Tu queria dar uma olhadinha em integral. Então está aí, vamos dar uma olhadinha em integral. Como é que a gente resolve essa integral? Tu sabe como começar a resolução de uma integral? Infelizmente não. Eu Não? nunca cheguei a conseguir encontrar a fórmula para aplicar. Ah, sim, sim. Bem, o que que acontece? Para resolver integrais, lá naquela tabela, eu te enviei uma tabela, eu acho, na aula passada. Sim, enviei. As colunas do lado direito são as integrais. Então lá também tem uma série de... Uma série de integrais decoradas. Ok? Uma série de integrais decoradas. Então, tu vai sempre utilizar aquelas, da mesma forma que a gente utiliza para as nossas derivadas. Mesma coisa. Ok? Então, se tu olhares bem, dá para simplificar isso aqui e já resolver de cara. A gente vai utilizar uma espécie de regra da cadeia, só que para integrais. A gente chama isso aí de substituição simples. Né? Por quê? Porque se tu olhar agora lá naquela tabela, você vai ver que não existe nada parecido com isso, claramente. Não existe. Nenhuma integral lá naquela tabela é parecida com isso. Mas, lá naquela tabela, a gente tem a integral que também é a integral base de tudo, que é x na n. A nossa derivada que mais aparece não é a derivada de x na n, é a integral também. Quando tu tens a integral de x na n, a integral disso aqui é decorado. É x na n mais 1 dividido por n mais 1. Mais esse c. Tu sempre coloca esse c no final da resposta, só isso. Ou seja, bem parecido com derivada, né? É só somar números e subtrair números. Nos expoentes e nas divisões aqui. Mas, se eu olho para esse negócio aqui que eu quero integrar, ele de fato não parece absolutamente com isso. Porém, com alguma simplificação vai parecer. Aqui a gente tem que fazer o que eu chamo de substituição simples. Os livros chamam assim. Ou seja, novamente eu tenho que chamar alguma coisa de u. Eu vou chamar quem? Nesse caso, eu vou chamar quem está aqui dentro da raiz, 2x mais 1. E agora, o que, que a gente faz? A gente deriva. Então, quem que é a derivada? Du dx
E aí? Preciso te perguntar isso, hein? Quem que é a derivada disso aqui, que eu acabei de colocar no quadradinho? Vai ficar x. Não, vai ficar 2. Ah, pois é, o A x. derivada é 2. Você deriva só o x, o 2 sobra, né? Sim. 2. Muito bem. Com isso em mente, temos a derivada. Note que agora que eu chamei isso de u, não é mesmo? Eu vou poder trocar aqui por u. Só que eu não posso ter uma parte da minha conta sendo u e outra parte sendo x ainda. Esse dx, que a gente chama de diferencial, tem que ser trocado por um du. Né? E, para a substituição que eu fiz, agora é só eu pegar e passar o dx multiplicando para o outro lado. Eu reparo que dx é igual a du sobre 2. Concorda comigo? Hum, Neste Passo esse caso, 2 para sim, cá, passo voltas os 2x. lados. Isso, só invertir, né? Muito bem. Pronto, então eu vou conseguir substituir todos os termos dessa integral aqui, que estava bem feia, né? Por uma integral com termos simplificados. Por quê, né? Porque isso aqui, ou até dá para fazer melhor, não que o que eu fiz está errado, mas existe uma forma melhor aqui de escrever as coisas, que é o seguinte, du igual a 2dx. Aqui o professor já preparou a conta bonitinha para gente, porque 2dx aqui, 2dx aqui. Então dá para substituir isso tudo aqui, ó, de uma vez, por du. E essa parte aqui de dentro eu já havia chamado de u. Então a minha integral vai ser a mesma coisa que du sobre a raiz de u. Novamente, como a gente está no cálculo, de modo geral a gente não gosta de trabalhar com raiz. Então, olha só o que eu posso fazer. Eu posso jogar esse u para cima, invertendo o sinal da potência. Percebeu o que eu fiz aqui? Era a raiz de u, ou seja, u elevado ao meio, só que ele estava na parte de baixo de uma fração. E existe uma regra de potência que me permite pegar o que está na parte de baixo e mandar para cima, invertendo o sinal da potência. Percebeu? Certo. Certo. Então tá aí, agora é só integrar. Nós já reparamos aqui que o menos 1 meio é o n. Então a nossa integral vai ficar menos 1 meio mais 1 dividido por menos 1 meio mais 1 mais c. Né? Agora, lembrando, quem que é o u? U é 2x mais 1. Então, 2x mais 1 elevado a menos 1 meio mais 1, a gente sabe que é 1 meio. Aqui 1 meio também. Mais c. Então dá até para deixar isso um tanto mais bonitinho. Vai ficar 2 raiz de 2x mais 1 mais c. Essa é a resposta. Então vamos dar uma recapitulada. Vamos aos poucos. Essa é a nossa integral. Quando nós olhamos para uma integral, a gente já tem que saber qual é o método que nós vamos utilizar para responder, tá? É meio triste, mas é assim. A gente precisa de um pouco de visão a longo prazo. Certo? Certo. Então aqui eu olhei e percebi, das contas que eu sei fazer, sairá por substituição simples. Então eu só lhe mostrei aqui qual é a integral mais importante de todas, e essa que eventualmente a gente vai usar para responder, modificando essa função, fazendo uma substituição simples, deixando-a mais simples. Então eu chamei de u que estava ali dentro. Por meio disso, por meio dessa substituição de u, eu já resolvi a parte da raiz. Mas eu ainda preciso resolver o diferencial. Então, derivando isso, eu obtive o diferencial. Agora, toda a minha integral que era em x virará uma integral em u. Fazendo as substituições, só colocando no lugar certo, fica desse jeito. E agora é só dar uma simplificação, que não envolve cálculo, envolve só regras de potência, né? E depois é só aplicar a regra. Aí é aplicada a regra. Ok, Rui? Ok. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma questão bem parecida com essa, tá? Para você utilizar as mesmas regras. Então eu quero que você faça a integral de... Veja, não vai ter nem a fração aqui para te atrapalhar.
Só isso. Vou lhe enviar o que a gente já fez agora e tu podes tentar fazer, tá?
Se tiveres qualquer problema, é só falar, tá? Eu sei, já estou a tentar pensar. Perfeito. E aí, qual foi a respostinha?
Se tu quiseres, eu resolvo ela aqui para ti utilizando aquilo que eu expliquei, pode ser? Não é que eu já consegui derivar e tirar a raiz quadrada. Estou agora a aplicar a primeira forma do integral do x em Tu n queres dizer que dx. tu já fez a substituição, tu chamou de u que está ali dentro. Então, o du é igual a dx, certo? O U acabou. Bem, o U que era, já era x mais 1 acaba por ficar a ser 1. A derivada aqui dá 1, né? Sim, e Depois você depois passa. tens fazendo a derivada que acaba por ficar. Eu não sei qual é que era a aplicação certa aqui neste caso, mas eu acabei por meter 1 meio vezes 1 sobre menos 1 meio Não, vezes 3. porque tu derivou tudo, né? Era para chamar de u só o que está dentro. Nem eu fiz lá, eu chamei de u só o que estava dentro da raiz. Se tu seguiu por esse caminho, tu não vai conseguir resolver, infelizmente. Tu tens que chamar de 1 aquilo que simplifica a tua conta. Se dentro da raiz tivesse só o x, seria bem mais fácil resolver. Mas como tem x mais 2, né? Mas A o gente x pega não e está chama isso de 1. quadrado, se derivar o x só vai ficar 1. Justamente, mas não tem problema. Porque dá 1, o dx passa para o outro lado, fica du dx. E agora a nossa integral, em vez de ser a raiz cúbica de x mais 1, é a raiz cúbica de u. E como du é igual a dx, aqui eu coloco du. Viu? Isso eu troco por u, isso eu troco por du. Tudo bem? Ok. Sem problemas. E agora o que a gente faz? Simplifica isso aqui, pois está numa raiz, né? Então, 1/3 de du. Finalmente agora é só aplicar a regra, né? 1/3 mais 1 sobre 1/3 mais 1. Vai ser. E finalmente, então, lembrando que o u é x mais 1, vai ficar x mais 1, 4/3, 3/4, porque inverte aqui o 4/3, que também aparece aqui embaixo. Como é uma fração na parte de embaixo, tu pode inverter. Mais C. Pronto. Recapitulando. Temos que simplificar, por isso que se chama substituição simples. Simplificar aquilo que deixa a nossa conta feia. Né? O horrível aqui é essa x mais 2 dentro. Se fosse só a raiz, a gente resolvia. A raiz é um n. O problema é essa parte de dentro, que tem o mais 2. Então é isso que a gente vai chamar de u para simplificar. Deriva, substitui tudo que tem x por u. Dá uma arrumada nessa raiz, que nem eu tinha feito lá no outro exemplo também. Deixar ela com uma potência fracionária. E pronto. Bem ruim. Isso aqui eu recomendo que você olhe lá na apostila. O capítulo de integrais é o último, tá? Tem bastante exemplos desse aí. Eu acho que vai te ajudar bastante. Vou lhe enviar o que a gente fez aqui. E por hoje é isso. Amanhã a gente começa aos 16 aí de Portugal. Tá bom? Ok. Então tá. Até amanhã. Valeu!